Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Feliz com Jesus. Glória a Deus. Temos que ser grato a Deus por tudo, né, meus irmãos? Porque quando a gente deixa Deus estar no controle das nossas vidas, quando a gente deixa Jesus nos conduzir, né? Jesus cuida de nós o tempo todo. Ele nos sustenta, né? Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória é dada a Jesus, é dada a Deus. Tudo é para glorificar o nome dele. Nesta noite, eu quero declarar, profetizar na tua vida o teu milagre, a tua cura. Mais uma live, né? Mais uma palavra da parte de Deus. Que você guarde a palavra, tome posse da palavra liberada da parte do Senhor. Eu continuo declarando, profetizando na tua vida, o teu milagre em nome de Jesus, a tua cura em nome de Jesus, tudo que você está pedindo em oração, que o Senhor te conceda. Amém? Confie nele. Não peça a Deus duvidando, creia sem duvidar, que Deus vai fazer o teu milagre acontecer. Amém? Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Lucas 16, onde a palavra diz assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de purpura de linho finíssimo, e vivia todos os dias regada de simples resplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagras à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe a chagra. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Regou-se os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente maus. Agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto em um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, pai, que mande-se à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que te dê testemunho, a fim de que não venha também para cá, para este lugar de tormento. Disse Abraão: Eles têm Moisés, têm os profetas. Roça e disse: Ele não, Abraão, meu pai, mas eu, se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se também. Porque Abraão lhe disse: Se não houve Moisés e aos profetas, tampouco acreditaria, ainda que alguns dos mortos ressuscitava. Oh, glórias! Eita, Jesus! Meu Deus! Aqui é a parábola, né, meu irmão? Do rico e do pobre, do rico e Lázaro. Né? Um era rico e outro era pobre, mendigo, que não tinha nem o que comer. Aquele rico tinha de tudo, né? Tinha de tudo. E aquele mendigo não tinha nada. Dependia das migalhas do rico para comer.
E quando ele morreu, os anjos vieram buscar ele e levaram ele para o seio de Abraão. E o rico ficou em tormento, querendo estar no lugar de Lázaro. Mas não tinha mais jeito, não podia mais. Porque a oportunidade que ele teve, meus irmãos, foi em vida. Quando ele era vivo, vamos dizer assim, talvez ele ouvia, talvez não, ele ouvia, né, de Deus. Mas por ser rico, não queria ouvir da parte de Deus, não queria guardar a palavra de Deus, não queria obedecer os mandamentos de Deus, achando, porque era rico, que a riqueza dele era tudo. Então, no momento, ele só se importava com o que ele tinha. Andar bem vestido, comer do bom e do melhor, com o dinheiro dele, com certeza, mas de Deus era o que ele menos queria. Desprezou aquele mendigo, né? Não ajudou. E quando morreu, ficou no tormento, pedindo por misericórdia ao pai Abraão, para que Lázaro molhasse a pontinha do dedo e colocasse na língua dele para ver se ele, né, se aliviava. Eu não quero nem imaginar o tormento que aquele rico estava passando, vivendo ali. Eu não tenho ideia do sofrimento que ele estava passando ali. Muitos têm muito dinheiro, são ricos, têm vida boa, têm carro bom, casa boa, e acha que isso é tudo na vida. Não querem saber de Deus, porque acha que o seu dinheiro é o seu Deus. Ouve de Deus, mas não quer praticar, não quer obedecer, não quer dar ouvido à palavra de Deus, né? Acha que o que vive aqui na terra é o suficiente, morreu, acabou, mas não sabe o que vai acontecer do outro lado, em outra vida, né? E aí, quando chega lá, não tem mais jeito, não adianta pedir perdão, não adianta pedir socorro, não adianta mais nada. Se tiver com a vida errada, então, oh Deus, se tiver pecando no pecado, oh meu Deus, se não se converter ao Senhor, oh meu Deus. Então tudo que a gente tem que fazer aqui na terra, né? Se tiver de pedir perdão, se tiver de ajudar, se você hoje amanheceu no desejo no teu coração de abençoar alguém, é aqui. De dar uma palavra de apoio a alguém, é aqui. De pedir perdão, é aqui na terra, é enquanto está vivo. De se arrepender de algo, é enquanto está vivo. Porque quando morre, acabou. Depois que você vai estar morto, se você for querer buscar pela tua salvação, só Jesus para ter misericórdia de vocês, se Ele tiver. Porque muitas vezes você já teve a oportunidade aqui na terra de ouvir de Deus, de ouvir a palavra de Deus, mas não quis, jogou a palavra fora, né? Não quis ouvir, criticou as coisas de Deus. E na hora que parte dessa para pior, porque o rico partiu dessa, não foi para melhor, foi para pior. Quando ele chegou lá, ele viu o tormento que ele estava, onde ele estava. Aquilo onde o lugar que ele estava atormentado, estava ali desesperado, pedindo socorro, pedindo misericórdia ao pai Abraão, pedindo aquele mendigo que ele tanto desprezou, para que molhasse a pontinha do dedo e pingasse um pouquinho de água na língua dele. Imagine o quanto aquele homem estava queimando, ardendo no abismo, né? E pedindo ali misericórdia para sair dali. Mas ele em vida, ele não se arrependeu, ele não se compadeceu de ninguém, principalmente do mendigo.
Quantas vezes aquele mendigo talvez não precisou de uma ajuda dele e ele desprezou por ser rico? Não, meus irmãos, que Deus não dê riqueza, Deus dá sim. Deus dá prosperidade aos filhos, sim, dá uma vida boa, sim. Deus honra, sim, aqueles que obedecem, aqueles que é fiel a Ele, Deus honra, sim. Deus tem bênção para todos nós. Mas a partir do momento que a gente bota o nosso dinheiro no coração e Deus no bolso, a gente está perdido. A gente vai para a perdição, para o pecado e morre sem Cristo. Se você, não que não tenha rico, tem sim muitos ricos, mas a partir do momento que você, quando você tiver dinheiro, você tem que botar o dinheiro no bolso e Deus continuar no teu coração. Não importa o que tu tem, se tu tem carro de luxo, se tu tem casa, mansão, se tu veste as melhores roupas, você tem que botar isso tudo. Jesus tem que estar no teu coração em primeiro lugar. Porque senão tu não vai ter acesso ao céu. Porque carro, mansão, roupa boa, você não vai ser salvo se você não estiver com Jesus no teu coração. Mas tem muitos que acham que o seu Deus é o seu dinheiro. E acha que porque é rico não precisa de Deus. E aí quando parte dessa para pior, aí vem o arrependimento, vem querer ser salvo, vem querer se salvar, vem querer pedir socorro e aí já é tarde. Já é tarde. Agora este mendigo aqui, que nada tinha, que mendigava da mesa do rico, olha como Deus se compadeceu dele. Os anjos vieram pegar ele, levar diretamente. E ele estava com o pai Abraão. Esse teve acesso à sua salvação. Porque era mendigo, mas tinha Jesus no coração. Era mendigo, mas cria na palavra de Deus. Não deixava que a dificuldade dele, não deixasse que a situação que ele estava passando, vivendo, ele não deixou Deus. Ainda assim ele mendigo, ainda assim com o corpo cheio de chagras, ele amava Jesus, ele servia a Jesus. E esse subiu, esse ficou lá do lado de Abraão, na calmaria. O outro que vivia de roupas finíssimas, tinha mesas maravilhosas, era riquíssimo, que a palavra fala é muito forte, riquíssimos. Esse sofreu, ficou no tormento eterno, lá sofrendo, pedindo. E ainda pediu ao pai Abraão que fosse na casa do pai dele, falar com os irmãos dele, para que eles também não viessem para o mesmo lugar de tormento que ele estava. Aí o pai Abraão disse, se Moisés e os profetas tiveram lá, falaram de Deus para eles, e eles não acreditaram, eles não deram ouvido à palavra de Deus, não quiseram saber de Deus, quanto mais os mortos, eles vão acreditar que os mortos vão ressuscitar e vão lá falar com eles? Não ia acreditar, porque muitos em vida não querem saber de Deus, não querem acreditar nas coisas de Deus, não querem obedecer, não querem se converter, e tem a mente que morreu, acabou. Enquanto tiver em vida, vai fazer, vai aproveitar. E quando morreu, acabou tudo. Não é assim não. Se enquanto em vida você se arrepender, você se converter, você morrer para o mundo e nascer para Cristo, você está no caminho da tua salvação. Mas se você não quer saber de Deus, não quer se converter, não quer perdoar, não quer ser perdoado, quer viver no pecado, você acha que vai ter salvação para você? Você acha que o que você vive aqui, quando morrer, acabou? Você é quem sabe desse pensamento teu. Se você for para esta palavra, ler isso aqui, você vai refletir essa mensagem.
Tem os dois lados, tem o céu e tem o inferno. E você vai escolher qual é o lado que você quer. Tá do lado de Cristo, tá do lado de Deus, ou tá no inferno queimando na morte eterna, para a vida toda. No tormento, aonde há dor, aonde há calor, aonde há ranger de dente, aonde você não vai ter paz nunca mais. É a própria palavra. A gente lendo aqui a parábola do rico e do Lázaro, a gente entende dessa forma. Eu entendo desta forma. Tem a separação, né? Porque ele estava cá embaixo e o Lázaro estava lá em cima. Tinha uma separação. Porque o rico de cá falou, pediu por misericórdia, quando viu a vida do mendigo lá em cima, a vida boa do lado do pai Abraão. E ele se sentiu atormentado no lugar que ele estava. Pediu por misericórdia, por uma gotinha de água na ponta do dedo para molhar a língua dele. Você acha que em vida ele queria alguma coisa desse mendigo? Tu acha que esse rico aqui em vida queria que esse mendigo nem passasse perto dele? Talvez o orgulho, talvez porque ser rico, né? Por isso que a gente não tem que desprezar ninguém. Por isso que a gente não tem que julgar ninguém, né? Assim, olhar para a pessoa porque ela está suja, porque ela está doente, porque ela está mal vestida. A gente não pode olhar julgando, com o nosso olhar de condenação, de julgamento. A gente não pode olhar para as pessoas que passa por algum problema, com nojo, com medo, julgando. Tá vendo? A gente não sabe como é Deus com aquela pessoa. Esse rico aqui tinha ideia de quem era Deus na vida do mendigo? Não sabia. Ele não tinha ideia. A vida daquele mendigo lá em cima com Jesus. Porque se ele soubesse, talvez ele não maltratava tanto. Se ele fosse um rico bom, ele tivesse um coração bom, ele ajudaria aquele mendigo. Mas ele, em momento algum, a palavra fala aqui que ele ajudou. Agora, quando estava lá em cima, vendo o mendigo numa vida boa, e ele que vivia a vida boa cá embaixo na terra, quando ele se sentiu atormentado, perturbado ali, naquele fogo, naquele ardor, sem parar, imagine o tormento daquele rico. Adiantou aquela riqueza toda? Adiantou aquelas roupas belíssimas? Adiantou tanta riqueza? Não, meu irmão. A gente tem que estar com Jesus. Com riqueza ou sem riqueza, com pobreza ou com pobreza, a gente tem que estar ligado em Deus. Temos que estar voltados para os caminhos do Senhor, para a nossa salvação. Porque nada aqui na terra faz a gente levar a salvação. Roupa nova, sapato novo, casa nova, carro novo, isso tudo é bom. Claro que a gente tem que viver o melhor de Deus, comer o melhor desta terra, como a própria palavra fala. Deus tem sim, se agrada de ver os filhos bem vestido, bem alimentado, numa sua moradia boa, mas a partir do momento que não deixa tudo aquilo te corromper, que não deixa Jesus por essas coisas. Você continua com Jesus no coração, continua servindo a Deus, com seu carro novo, com sua casa nova, mas continua obedecendo a Deus, porque é a tua salvação. Quando Deus te recolhe daqui para cima, né? É a tua salvação, é a tua obediência ao Senhor, né? É a obediência a Deus que vai te levar para perto de Deus. É você ser uma nova criatura, é você morrer para o mundo e nascer para Cristo. Largar de se apegar a certas coisas, largar de ficar ligado só em riqueza, só em bens materiais. A vida lá em cima com Jesus é muito mais do que isso tudo que a gente quer ter.
de tudo que a gente tem aqui na terra. A vida com Jesus é muito mais do que isso. Que adianta ter tantas coisas aqui na terra, mas perder a salvação, né? Viver num tormento. Fica a palavra aqui para aqueles ainda que não conhecem a palavra de Deus, que acha que o que fez aqui acabou. Não, tá errado. Busque mais da parte de Deus, procure mais da palavra do Senhor, para você entender que quando você está aqui na terra, o que você tem que fazer é se arrepender em vida, o que você tem que fazer de bem é em vida, porque quando você morre, acabou. Se você quer uma vida com Jesus, quer garantir a tua salvação, não quer viver no tormento depois que você não existir mais aqui na terra, se converta. Entrega a tua vida para Jesus. Porque não é simplesmente, morreu, acabou. Quando morre, acabou tudo. Você que pensa. Você pensa assim porque você não conhece a palavra. Não segue os mandamentos do Senhor. Mas quando você, a partir do momento que você conhecer a palavra de Deus, você vai ver que simplesmente não é morrer e acabou. Vai ver quantos que já foram, que não se arrependeu. Vai ver quantos não estão no tormento, pedindo por socorro, por misericórdia, mas não tem mais volta, não tem mais jeito. Então se arrependa enquanto é tempo, se volte para o Senhor enquanto é tempo. Se você está afastado do Senhor, volte para Jesus. Se você não se converteu ainda, entrega a tua vida para Jesus, porque este é o melhor caminho. Aqui, enquanto você está em vida, você está vivendo vida boa, vamos dizer assim, vida boa. Mas quando você morrer, você não vai ter mais essa vida boa. Em vez de você ter uma vida de calmaria, você vai ter uma vida de sofrimento ainda. A morte eterna. Você vai sofrer mais do que você sofreu em vida. Imagine se você já viveu até 80, até 70, sem nenhuma enfermidade, viveu bem, trabalhou, ajudou, viveu bem, mas não entregou tua vida para Jesus. E na hora que tu morre, você vai viver um tormento, vai viver atormentada, que aquilo nunca vai passar, e aí vai vir o arrependimento, já vai ser tarde demais, porque tu não entregou a tua vida para Jesus, não se converteu ao Senhor. Glória a Deus. Quantos quiseram se enganar, não quiseram saber de Deus? Quantos ouvem a palavra de Deus e não acreditam, não dá ouvido a palavra de Deus, não põe em prática aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ensinando. Tantos aí que renega a palavra de Deus, não quer saber. Quando um servo de Deus chega para falar, critica, vira as costas, chama de crente maluco, né? Muitos morreram sem salvação, muitos estão morrendo sem salvação, porque não está querendo Cristo, não quer saber de Cristo. Quer viver uma vida de enganação, uma vida de sofrimento, uma vida de ilusão, uma vida de mentira. Mas aí, quando descer a sepultura, não tem mais jeito. Glória a Deus. Mais uma palavra, né? É um pouquinho duro, né? A palavra é um pouquinho dura. Mas nem sempre Deus vai vir passando a mão na cabeça de ninguém, né? Nem sempre vai vir uma palavra de amor. A palavra de Deus também é dura. Quem suporta, né? Essas palavras tão duras. Mas quem serve ao Senhor sabe, compreende. Então, se você tem um familiar, um parente que não se converteu ainda, que não aceitou Jesus ainda, e você é um novo convertido, uma nova convertida, pregue para ele. Pregue Lucas 16.
Fala de Deus para ele essa passagem, a parábola do rico e Lázaro. Fale com ele um pouquinho desse assunto, para ver se a palavra mexe o coração dele, os pensamentos dele, e ele muda de atitude. Você tem pregado para a tua família, tem falado de Jesus, tem falado da salvação de Cristo para ele, tem feito o convite à tua família para morrer para o mundo e nascer para Cristo, ser uma nova criatura. Pregue a palavra de Deus para teus familiares. Se tu é um servo de Deus, uma serva de Deus, pregue a palavra. Fala da salvação. Hoje não se prega mais na igreja arrependimento, salvação. Só pregam prosperidade, né? O povo faz mais campanha do que prega a palavra. E as pessoas estão aí sem entender, achando que morreu, acabou. E muitos estão morrendo sem salvação. Vamos ganhar alma para Jesus. Porque quando chegar naquele dia, o Senhor vai querer ver as nossas mãos, o que é que tem em nossas mãos. E o que é que a gente vai apresentar para Deus quando chegar naquele dia. Quando a gente chegar naquele dia, eu sei que nossa salvação não é por obra. Não é por obra que a gente vai ser salvo. Mas o Senhor vai olhar nossas mãos e vai ver o que é que a gente fez, o que é que a gente tem para dizer a Ele, para mostrar a Ele. Então fale de Deus para a tua família. Pregue o evangelho para quem não conhece. Fala da salvação, prega da salvação. Deus é bom, Ele dá bênção, Ele dá prosperidade. Ele dá cura, Ele faz milagre. Mas é importante também você pregar a salvação, o arrependimento. Ganhe essa alma para Jesus. Ganhe tua família para Cristo. Teus parentes, teus vizinhos. Fala de Jesus para eles. Faça a diferença como servo de Deus. Aonde você chegar, que você tiver oportunidade, prega de Jesus. Diga da salvação. Diga como ser salvo. Como ter acesso ao reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé. Que Jesus continue falando com cada um de vocês. Que o Senhor Jesus continue abrindo a visão de vocês, abrindo o entendimento. Que o Senhor continue falando com cada um, respondendo cada um de vocês. Continue orando ao Senhor, continue buscando a face de Deus, continue buscando mais do Senhor. E a palavra de Deus diz que todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate na porta, Ele abre. Todo aquele que pede, recebe. Amém? Então continue buscando, continue batendo na porta. Continue orando ao Senhor. Que Jesus abençoe todos vocês. Fica com Deus.